paz, igreja. Amém. Desculpa que eu sou de outra denominação, mas esse pastor aqui é meu pastor também. Ele tem um outro diferente, um pouco costume. Mas amém por isso. Meu nome é Altemir Foz, nascido em Pato Branco em 1979. Hoje estou para cumprir os 42 anos da minha vida. Rodei por muitas partes nesse Brasil, nesse mundo. Tanto Peru, Chile, Argentina, alguns outros países, Paraguai também, que é aqui, morando, vivendo mesmo. Vivi em outros países fora do Brasil. E depois de um tempo voltando para o Brasil, junto à minha mãe, ela ficou muito doente, perdeu os rins e começou a fazer tratamento. E começou, quando eu voltei de volta para cá, começou uma história diferente. Mas antes de começar a falar essa minha vida, queria ler com os irmãos lá em Lucas, que essa palavra que mais ou menos também diz sobre a reconstrução e todos os vendavais que passam por nossas vidas. Mateus Lucas 8, 22. Uma palavra pequena. Amém? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água. E estando eles em perigo, e chegando-se a ele, e despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este homem que até os ventos e as águas manda e lhe obedecem? Até aí, meus irmãos. No certo tempo, voltando para o Brasil, voltando a ver com a minha mãe, comecei a trabalhar, comecei a fazer as coisas certas. Sempre trabalhei com vendas, trabalhei como motorista de caminhão. E numa dessas indas e voltas, conseguiu abrir uma empresa, um empresário nessa cidade também. Indo e volta, os meus olhos começou a olhar mais o ouro, a prata, sendo que eu nasci do berço evangélico. Era batizado, conhecendo a palavra, me deixei me levar por esse mundo, pelo dinheiro, pelos status, estar sempre à frente de tudo, de poder estar no lugar onde eu queria, de poder ir e vir aonde eu queria. E nisso eu tive várias oportunidades, e disso, tendo a minha própria empresa, que até um certo ponto, na verdade, foi Deus que me deu, eu comecei a deixar Deus de lado, o caminho de Deus de lado, e pegar o caminho do mundo. A viajar direto, com certas coisas erradas nesse mundo, a ter dinheiro todos os dias, a gastar com o que eu queria, comprar o que eu queria. E continuava na igreja, fazendo certas coisas erradas e continuava na igreja. As pessoas pediram para me pregar, para me levar, eu nem isso queria mais. Não estava pregando, não estava louvando, porque eu temia a Deus. Sabendo que eu estava errado, temente a Deus, continuava. Abatendo estrada, fazendo coisas erradas na minha vida. Até que Deus falou assim: não, eu vou tirar você para mim. Eu podia estar morto hoje. O que Deus fez para minha pessoa? Me tirou do meio da sociedade e me levou para um presídio. Nesse presídio eu fiquei 4 anos, longe de família, longe de tudo, a não ser as visitas que tinha uma vez ou outra, nem sempre. Lá dentro, eu comecei a me pegar a Deus. Comecei a aprender a palavra. Muitas pessoas falavam: não, você já vai sair, você já vai sair.
e eu lendo a palavra, conversando, Deus falava através da palavra comigo. Não é chegada a hora. Tenho 12 irmãos que estão comigo aqui hoje, que sabem da minha história, eu sei da história deles também. Um que foi um irmão para mim lá dentro, outro que foi um pastor para nós lá dentro, que comecemos, depois de um certo tempo, tantas tentativas que ele teve, que uma vez ele fez o convite, quando eu saí da Laudemir Neves e passei para a PF1, onde que Deus começou a trabalhar na minha vida de verdade. Passei 30 dias na triagem, sem ver ninguém, sem família, sem nada. Comecei a pensar na minha vida naquela triagem, só saía para tomar banho e voltava. O que eu tinha feito? Deus usou muitas pessoas para falar comigo, saia dessa vida, saia, para com isso. Eu não escutava. Porque quando está com os olhos cegos para o mundo, você não quer saber de nada. Tudo está bem, tudo está ótimo. Acha até que Deus está abençoando você com aquilo ali. Você vai viajar escutando hino e fazendo coisa errada, escutando hino, pedindo a Deus, me guarda, me cuida, e acha que está certo, está tudo certo. Mas não é assim. Deus me livrou muitas vezes da morte nas estradas, que eu viajei nesse Brasil ponta a ponta. Um lugar ou outro que eu não tenha ido viajar. Não coisas boas, coisas erradas. E comecei a buscar Deus, a ler mais a palavra, a conhecer profundamente, ao ver o porquê que aconteceu isso. Eu me deixei me levar e Deus permitiu. Não é que Deus vai deixar você de lado, Deus vai fazer alguma coisa. Não. Deus permite acontecer para ver se você consegue abrir os teus olhos, para que você veja o que está errado, o que é certo, qual caminho você quer tomar, porque você tem o livre-arbítrio. Sua vida Deus dá aqui na palavra, você tem seu livre-arbítrio para escolher o que você quer, o caminho fácil ou difícil. Só que o difícil é abençoado por Deus, o outro é abençoado por inimigo. Ele só veio para roubar, matar e destruir. A minha vida virou uma tempestade. Virou uma cidade destruída como a de Neemias. Neemias foi um homem muito usado por Deus nessa terra. Como os vários profetas também. Que deram sua vida a Deus. Irmãos, eu comecei a aprender ali. E quando eu desci para a PF1, depois de 30 dias, primeira coisa que um irmão me deu na portiola, eu falei, irmão, quero uma Bíblia. Eu só falei assim, os faxina que trabalham dentro da galeria, já volto. Irmão Eliezer. Jamais vou esquecer o que ele fez por mim. Veio, trouxe uma Bíblia bem pequenininha. Através daquela Bíblia ali, eu comia a Bíblia. Comecei a passar meu tempo ali. Quando eu cheguei na galeria A, as pessoas colocaram muitas coisas na cabeça da gente na galeria C, onde era a parte da triagem, porque é só gente do comando. Não, lá é perigoso, lá não tem ordem, lá não tem regras, lá não tem nada. Só que Deus é tão bom que numa saída que eu saí para fazer uma visita, falar com a advogada, voltei, falei com uma pessoa, falei, vai para a galeria A, se você quiser ter uma vida diferente. Peguei e fui. Pedi uma vez só para um guarda. Deus usou ele. Quando foi, no final da minha triagem de 30 dias, me chamaram para ir. Eu pensei que ia para outra galeria. Eu falei, não, você vai para a galeria A. Chegando na galeria A, a primeira semana, era tudo novo para mim de volta. Conheci o nosso irmão abençoado aqui, o Oséias. Primeiro culto que eu pude adorar a Deus, agradecer a Deus por eu estar vivo. Porque certas galerias, até onde eu estava, na Laudemir Neves, tinha gente que não gostava de escutar a palavra. Não podia escutar você estar orando, falando com Deus. Nada, as pessoas chegavam até a brigar com você. O cara até chegou a me ameaçar de morte dentro da cela. Deus é tão bom que usou uma outra pessoa que estava em cima da cela, falando assim, pelo menos ele faz alguma coisa, ele ora por todos nós aqui, e você que não faz nada. A pessoa me ameaçou e teve que se retirar da cela. Sempre Deus usando uma pessoa ou outra para me defender, para me guardar. Porque muitos são usados pelo inimigo para tentar te derrotar, para te humilhar, para te destruir tua vida, para fazer coisas erradas contra a sua vida, contra a sua família. O que mais tem nesse mundo é a destruição de famílias que hoje em dia eu vejo, continuo vendo, destruições de famílias. Porque as famílias, quando você dá lado a Deus,
o Senhor reconstrói a sua vida. Reconstrói tudo, como Deus começou a fazer com a minha. Eu já tinha perdido, bem dizer, esposa, casa, tudo. Eu já pensava em sair de lá sem nada, um rumo para me tomar. Eu não sei, eu colocava só na mão de Deus. Senhor, tu sabes. O Oséias sabe muito bem disso. Várias vezes eu chegar na cela e falar para o Oséias, acho que dessa vez já era. E o Oséias me animava. Eu falei, não era não, vamos orar, tudo vai melhorar. Não perca a tua fé. É como os ajudantes de Neemias. Já estavam fracos, perdendo a fé. Mas sempre tinha um outro que empurrava. E assim temos que ser nós, nossa vida de hoje. Um empurrar os outros. Se você vê que tem um irmão com pouca fé, ajude-o. Levante-o. Não tente virar as costas para ele. Que Deus vai cobrar de você, não é dele. E comecei. O Oséias fez um pedido para mim. Depois de uns dias, o Oséias falou, eu quero abrir uma cela. Você topa abrir a cela comigo? Topo. 202. É isso, Oséias? Conseguimos, chamamos mais 2 lá, os abençoados nossos, né? Nossos filhos lá, né, Oséias? Os primeiros conosco lá. E amém. Comecemos 202, o Oséias lutando, também sempre foi lutador dentro daquele lugar, para sempre estar buscando o grupo evangélico. Buscando, oramos, buscando e conseguimos uma cela melhor embaixo. Cela 208, acho que é isso. E comecemos lá a orar, a glorificar, a ungir aquela cela. Aonde saía um, entrava outro. Quando via outros queriam vir para ficar conosco, oramos. E comecemos depois de um tempo com a ajuda do abençoado pastor Elias aqui, da igreja, com vocês em oração aqui de fora também, nos ajudando na parte de dentro lá, que era o mais importante, porque vocês eram nossos olhos, nossas pernas aqui fora. Eu agradeço muito a cada um de vocês, porque cada um de vocês, pela oração de vocês, pela ajuda de vocês, hoje eu estou aqui como outros também estão aqui fora já. E comecemos a trabalhar, a orar, a tentar jejuar, porque no lugar não é fácil, a buscar Deus. Orar, pedindo. E Deus foi abrindo as portas, comecei a trabalhar também. Eu continuava com um grupo lá em cima na cozinha. E a luta não foi fácil, foi grande. Muitas decepções a gente teve, muitas tristezas. E eu ainda trabalhando com Deus, Deus trabalhando na minha vida, me limpando, me honrando. Depois de um belo tempo, quando eu pensei que estava tudo acabado, depois que eu comecei a buscar Deus, Deus começou a acalmar a tempestade, pouco a pouco. Porque o nosso Pai é assim, Ele não vem te dar bênção numa vez só, porque nem você vai saber o que fazer. O Senhor nosso Deus trata nós, mas quando você está reiniciando, se reconciliando, voltando para os caminhos de Deus, Ele trata um filho como trata um bebê, começa a te dar uma papinha aos poucos. Vai te alimentando aos poucos, até você conseguir comer a comida sólida. Entender a palavra. Que Deus fala, nem de tudo viverá o homem, mas nem do pão nem da água, mas sim da palavra de Deus. E ali comecei a me alimentar, a aprender, a entender. Porque eu era um pouco até meio nervoso, até em certas partes. Falei, meu Deus, agora tudo acabado. O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Só vinha pancada aqui de fora lá para dentro. Ele sempre falava com o Oséias, eu não sei o que eu vou fazer, Oséias, não sei, vamos orar. Ele só falava assim para mim, vamos orar. E a gente se pegou a orar. E Deus começou a acalmar a tempestade na minha vida que estava passando. Acalmou. Veio as minhas condenas. Condena chegou a 21 anos de condena. Que eu não era para estar aqui hoje, era para estar lá dentro ainda. Foi um milagre de Deus na minha vida. A advogada me deixou, virou as costas e me abandonou. Enquanto isso, Deus foi abrindo as portas para mim, continuar a levar a palavra e trabalhar, ganhar minha remissão para poder estar o mais rápido possível junto à minha família. Aí começamos a morar com Oséias, tudo, e Deus começou a reconstituir meu casamento, reconstituição da minha família aqui fora, os problemas que tinha, acalmou os problemas aqui fora, problemas familiares, e assim foi levando. A advogada me deixou, recebi a condena. Quando eu recebi a última condena, que chegou a 21 anos, eu estava trabalhando, bem dizer, lá na rua. Eu limpava a sala do diretor, eu trabalhava com os guardas, eu limpava a sala dos guardas. Eu trabalhava na rua, que não é qualquer pessoa que chega a esse ponto. É muito bem escolhida, eles veem muito bem a pessoa para tirar a esse ponto. Porque depende da pessoa que traz, ele quer fugir ou aprontar alguma coisa. O inimigo levantou várias vezes contra a minha vida para me tirar do meu trabalho, eu ser quebrado, como eles falam lá, para voltar para dentro da cela.
E nisso, continuava orando, alguma coisa acontecia, o diretor me chamava, os agentes me chamavam, o que está acontecendo? Eu sempre falava, Deus está vendo tudo que eu faço, não adianta eu levar a palavra aqui dentro, como eu faço na frente de vocês, e estar fazendo coisas erradas por trás, aproveitando a oportunidade que eu estou tendo. Sendo que até vários agentes também são nossos irmãos em Cristo, que ajudam lá dentro a levar a palavra àquelas pessoas, aquelas almas perdidas. Deus levantou tanto que chegou um ponto que eu quase cheguei a ser quebrado uns meses antes de eu ganhar a vitória da minha vida. Quando o advogado me deixou de lado, me abandonou, que o único advogado eu coloquei só nas mãos de Deus, eu já não estava mais com o Zé, estava em outra cela, estava com o irmão Eliezer, o irmão Gilmar, o irmão Alfredo, que Deus o tenha, que lá foi um homem também que entregou o coração a ele para Deus, um irmão que nós perdemos lá dentro, e o irmão Moisés. Graças a Deus aqui já estava tudo tranquilo aqui fora. Deus já tinha conseguido um advogado para mim. Eu só pedi uma vez para ele. Demorou, mas ele tirou. Eu falei, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Nenhum advogado tinha falado isso para mim. Foi vários que a minha família mandou. Eu falei, não tem condições. O advogado só falou para mim assim, todos os pedidos que eu fizer você me paga, e o que der certo você me acerta comigo, o que não der você não precisa pagar um centavo. Eu falei, amém, Senhor. Voltei para o meu trabalho, comecei a agradecer a Deus. Volte e meia eu ia no banheiro que nós tínhamos lá, agradeci lá dentro do banheiro, eu e Deus, por tudo. Eu já tinha recorrido pessoalmente dizendo que eu não tinha mais advogado, que o meu caso era lá de Cariacica, Espírito Santo, Vitória, uma investigação. Eu já estava tudo perdido, porque até a minha primeira condena tinha aumentado uns 2 a 3 anos quase. A minha primeira já tinha vindo uma pancada. Eu falei, Senhor, eu tremia. E o meu pastor Oséias lá sempre falou assim, calma, que na hora certa você vai embora. Deixa ele trabalhar na sua vida. Pede a ele, o restante deixa com Deus. Por isso eu falo, meus irmãos, todo problema que você tenha, independente do ano, do tempo que vai demorar, deixe a palavra na mão de Deus. Deixe a sua vida na mão de Deus. Deixe ele trabalhar. Nosso Pai, ele trabalha não falando, te avisando, ele trabalha no oculto, quieto. Deus é assim. Mas Deus não está falando comigo, o que está acontecendo? Deus não está ouvindo minhas preces, está assim. Ele sabe tudo o que você precisa. Todos os problemas que você está passando nessa terra, Ele sabe. O dia de amanhã pertence a Ele. Até o que você vai pensar em falar, neste momento, amanhã, Ele já sabe. Ele sabe todinho a sua vida, desde o ventre da sua mãe até o final da sua vida, Ele sabe. Tudo o que vai acontecer contigo, do bom e do melhor, Ele pode te dar. Eu perdi tudo o que eu tinha, carros, caminhonetas, coisas caras. Deus só me deixou 2 coisas. Um veículo que eu tinha conseguido com o meu esforço, trabalhando, e a minha casa que eu tenho hoje. Só um testemunho, irmãos, da minha vida também. Tinha quase 11 prestações da minha casa sem pagar. A minha esposa aqui fora não sabia mais o que fazer. Eu falei, perdi uma casa. Eu falei, se Deus é comigo, não perdemos as casas não. Nossa casa foi Deus que nos deu. Porque todos os processos que eu fiz, eu nunca vi alguém receber uma casa em 21 dias e estar morando dentro dela que nem eu. Todos os processos que eu fiz pela Caixa, em 21 dias, eu estava morando dentro da minha casa. Nem as pessoas que fizeram o processo não conseguiam entender. Eu falei, glória a Deus. Eu estava quase para casar já, né? Aí Deus, eu acho que já deu uma aceleradinha para mim. Deus foi tão maravilhoso que deixou as únicas coisas para mim. A minha esposa, que estava prestes a me abandonar, foi até o final. Minha família comigo também até o final, me apoia até hoje. Tenho lutas hoje aqui fora? Tenho. Bastante. Renúncias? Bastante. Mas eu levanto a minha cabeça e sigo. Porque eu sei que o Pai que eu tenho lá em cima tem algo sempre melhor para mim. Já trabalhei em vários lugares. Muitas pessoas não sabiam do meu problema. Beleza, quando descobriam o meu problema,
Às vezes me cortava do trabalho, falava que não dava, isso e aquilo. Eu só glorifico a Deus. Mas eu levanto a minha cabeça. Porque para aquele lugar eu não volto mais. Para aquele lugar de trevas, de derrota, ou voltar a fazer coisas erradas que nem eu fiz, eu não volto mais. Porque a minha vida eu entreguei a Deus. Quando eu fiz um propósito com Deus, independente da placa, que me convidarem para eu levar meu testemunho de vida, eu vou levar. Pedir para eu levar uma pregação, eu vou levar. Da maneira simples minha, mas eu vou levar. Eu jamais vou negar uma oração, uma palavra para alguém, durante todo o resto da minha vida. Porque eu pedi a Deus, que se algum dia eu negar, que Deus me leve dessa terra. Porque eu não quero mais voltar àquela vida. Vidas passadas, aquilo ficou para trás. E agora Deus refez a minha vida. Me deu tudo, e cada dia que passa, Deus está me dando mais. Na hora certa, Ele vai me dar mais. Como Ele pode dar, quando Ele está dando para vocês também. Às vezes vocês estão precisando de algo. Senhor, eu preciso de tal coisa. Senhor, me ajuda. Eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor tem te dado, e muitas coisas o Senhor está esperando para te dar na hora certa. Você não consegue entender o porquê disso, mas Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes você não entende, mas Senhor, eu preciso para agora. Calma, filho. Calma. Calma que na tua hora será. E eu te darei na hora certa. Não tema, não pense que eu esqueci. Deus não esquece de ninguém, não. Deus não esquece de ninguém. Ele só sabe trabalhar na vida de cada um de nós e dar o que nós precisamos na hora certa. Depois de tudo isso, Deus acalmou a tempestade aqui fora. Conseguimos levantar o dinheiro aqui fora e a minha esposa conseguiu pagar as 11 prestações da casa. 11 prestações. A casa bendita estava perdida, acredito eu. Né? Que é 11 prestações atrasada. Você devendo para um banco, é final. Nem o banco tinha se levantado para tirar a minha esposa de casa ou despejar, fazer alguma coisa. Quando a minha esposa foi pagar, que pagou tudo, conseguiu lá com o funcionário da casa, até o funcionário falou para ela, falei, meu Deus, mas essa casa já estava em leilão. Eu falei, moço, você vai fazer isso? Não, você veio pagar? Falei, então, usou até essa pessoa, eu falei, então deixa por aqui mesmo, vai e paga agora no caixa. Deu um valor alto. Na época nós estávamos sem nada, eu naquele lugar, a minha esposa trabalhando, meio trabalhava, meio não trabalhava, estava complicado aqui fora, passando as necessidades que ela passou, as lutas que ela passou aqui, foi lá e pagou aqui tua casa. Ela chegou sorrindo na visita, me visitando, falei, amor, consegui pagar a nossa casa. Hoje estamos aí, em pé, graças a Deus, lutando, com Deus do nosso lado. Às vezes não é nada difícil, às vezes a coisa vem, empaca, não vai, mas de alguma forma parece alguma coisa, a gente vai levando. A gente vai levando a nossa vida. Voltando, enquanto estava lá dentro, irmãos, não foi fácil. No último mês, últimos meses que eu estava lá dentro, já tinha feito o recorrido pessoalmente sem advogado, consegui, aí encontrei o advogado também, fez um outro pedido para baixar a outra também, que eu tinha 2 condenas que tinha ganhado. E eu comecei a fazer uma campanha com meus irmãos dentro da cela. O pessoal que trabalhava lá dentro, nós morávamos na cela dos faixinhas da galeria e do pessoal que trabalhava fora, na cozinha, na parte externa do presídio, das galerias. Comecei a fazer uma oração 2 semanas. Fizemos umas campanhas de oração pelas pessoas que ajudavam nós lá dentro, né? Para que Deus venha abençoar a vida de vocês, para que Deus fosse abençoar a vida dos advogados, dos juízes, da família dos juízes, nossas vidas lá dentro, nossos outros irmãos também que estavam passando dificuldade. Fizemos 2 semanas. Na primeira semana, veio uma resposta do meu advogado. Pediu para me avisar que eu já tinha voltado para dentro. Ele mandou avisar por outro conhecido meu lá dentro. Falou assim, ó, o Ian mandou avisar, o advogado mandou avisar que tua condena caiu. Aquela lá de 8 e pouco veio para 6 e pouco. Falei, amém, glória a Deus, já fiquei feliz. Continuei morando. Quando foi dali, a segunda semana, acabei uma campanha. Nossos irmãos, nós assim, eu trabalhando lá fora, terminou aquele mês. Passou as 4 semanas, terminou aquele mês, no outro mês entra. E chega mais um papel para mim, que a minha condena tinha caído
a condena mais alta, que era de 12,10, caiu para 9 e pouco. Eu falei, glórias a Deus. Eu só glorificava a Deus. Mas eu falei, vou esperar o advogado sair. Eu acho que ainda não sai. Mas nisso, como Deus é tão bom, eu fiquei 4 anos. E fiquei um bom tempo trabalhando. Juntando esses 4 anos, o tempo que eu trabalhava de remissão. E Deus trabalhando na minha vida, me dando outro entendimento da palavra. Outro entendimento do que Ele queria da minha vida. Chegou um outro papel do nada. Eu não sabia porque o Ian nem estava falando nada. O Ian estava, meu advogado, perdão, estava correndo atrás dos meus papéis para me libertar. E eu sentado na máquina, que era costureiro lá, faz de tudo lá, voltei para a lavanderia, porque quase fui quebrado, como disse para os irmãos. Consegui, os inimigos foi tão sujo, tentou me tirar, me passar por humilhação, tentou levar para dentro da cela de volta, mas não conseguiu. Eu saí da parte da frente da rua para trabalhar dentro da lavanderia. Continuei lá, lavando roupa do pessoal, costurando para o pessoal lá das galerias, costurando para os detentos, costurando para os guardas, fazia de tudo. Qualquer coisinha de costura, o pessoal mandava para mim. E um dia desse chega um cara que era bem fechado, um dos agentes lá que estava trabalhando na parte da Zized, dos capitões, chegou e chamou o Altemir. Falei, vem cá, tem um papel para você assinar aqui. Eu falei, advogado, é mais algum problema? Aí falei, Senhor Jesus, mais um probleminha para mim ainda? Eu falei, não, você vai querer assinar para você ir para casa ou porque você vai querer ficar por aqui, tá gostando de ficar aí? Eu falei, hein? Eu tremia, mas tremia que nem vara verde, como falou outro. Tremia, não conseguia falar, não conseguia escrever, não conseguia nada. Eu caí de joelho na frente daquele guarda, eu caí daquele agente. Em frente à mesa, dando glórias a Deus. Eu falei, o que foi, rapaz? Ele só fazia assim para ele. Chorava e dava glória a Deus. Chorava e dava glória a Deus. Ela falou, assina logo, eu tenho que subir, rapaz. Aí eu sentei na máquina de costurar lá e escrevi mais ou menos o endereço da minha casa, telefone, alguma coisa assim que eu me lembro. E uma tremenda, eu tive que me segurar assim. A hora que aquele guarda pegou o papel, não dá para entender. Pegou e levou. Falei, mas quem mandou? Quem mandou te entregar aqui foi o próprio diretor do presídio. O próprio diretor mandou entregar para mim. Antigamente chega na Zized, da Zized chega até nós. Ele chamou esse funcionário, o agente, na sala do diretor. O diretor mandou entregar direto para mim, porque já tinha que voltar para a mão do diretor para dar entrada nos meus papéis. Eu nem sabia. Só sabia que ia demorar pelo menos uma semana, 2. E eu só glorificava a Deus, dava meu testemunho lá dentro. Glorificando a Deus. Falei, olha, Deus é maravilhoso. Deus refez a minha vida. Muitos inimigos aqui fora nem existem mais. Deus fez aquela limpa, permitiu fazer aquela limpa aqui fora. Hoje eu caminho, eu vou onde eu posso, cabeça erguida, não devo para ninguém, graças a Deus. Devo, como todo mundo deve, uma água, uma luz, uma conta, alguma coisa, mas para a alma dessa terra não devo, graças a Deus. Eu só devo a minha vida, que eu entreguei na mão de Deus só. É isso que eu devo para Ele. Independente se eu sou rico, se eu vou ter alguma coisa hoje, se eu vou ter alguma coisa amanhã, se eu vou ter status, se eu não vou ter, está tudo na mão dele. Se ele acha que eu posso ter coisas boas, mas no caminho dele, retomar tudo que eu tinha de volta, ele vai me dar. Se não for a minha hora, não vai ser. Se for para me ter essa vida comum, tranquila, amém, Senhor. Eu só peço uma coisa a Deus, sempre pedi a Ele desde lá dentro. Eu falei, que me desse nem o pouco nem o muito, mas o necessário para dar um conforto para minha família. É só o que eu pedi, só o que eu peço até hoje. Eu passei por tudo isso para aprender simplesmente o que o Senhor queria de mim. Porque, de uma parte, Deus estava me dando tudo, e eu não estava vendo. Eu estava cego, estava com a venda nos olhos, como o cabresto do cavalo que não via. Não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo para mim. Deus tinha me dado uma casa, Deus tinha me dado um carro, Deus tinha me dado uma esposa, Deus tinha me dado uma empresa, que tudo isso estava virando em nada. A única coisa que deixou para mim, a minha família, a minha casa e um carrinho que está aí, graças a Deus. Fora isso, irmãos, o mundo lá fora não te dá nada, é só ilusão. Ele só toma o seu tempo, só toma a sua vida. Sei que todos nós precisamos trabalhar para ter um alimento para nossas casas, para poder pagar nossas contas, poder dar o conforto para nossa família. Mas, irmãos, uma coisa que eu digo, não é a riqueza que traz a felicidade para você. Quantas pessoas
tem dinheiro lá fora e não pode comprar nada. No começo da pandemia, como é que ficou? Você mal e mal podia ir no mercado comprar algo. E os tempos vão ficar mais difíceis durante o tempo, está na palavra. Não é eu que estou falando, aqui fala tudo. E tempos difíceis virão. O mais importante de tudo isso é a sua família. É seu filho, sua esposa, seus entes queridos, sua casa. O mais importante de tudo isso. Você não pode ter nada, mas se você ter só a tua família já é tudo. Não precisa mais nada do que isso. Eu aprendi a valorizar cada dia mais a minha casa e a minha família, meus entes queridos. Muitas pessoas que me ajudaram. Eu agradeço a vida do pastor, a vida do pastor Alioséias, a vida do nosso irmão Alan, que está lá atrás também, que me ajudou muito, e outros irmãos que não estão aqui no momento. Mas eu agradeço, primeiramente a Deus e a vida de cada um. E obrigado por vocês. Espero a vocês que vocês continuem nos ajudando naquele lugar lá. Ajudando em oração. Porque tem muitos lá que precisam. Para você ver quantos batismos já não foi feito, quantas almas já não foram resgatadas para Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmãos. E obrigado pela ajuda de cada um de vocês. Amém?